E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já tem muito tempo que, após as nossas práticas, de manhã cedo, depois que a gente faz o yoga, a meditação, a visualização, a respiração, as nossas orações, antes de iniciar um dia de treino ou preparar para uma competição, a gente sempre estuda um pouco nas nossas horas vagas também, que a gente tem nos dias de prova, quando a gente está junto com o time. E algumas vezes também online a gente se reúne e faz alguns estudos em alguns temas. Agora daqui para frente eu vou começar a fazer junto com todos, vou deixar gravado e espero que outras pessoas também possam se beneficiar de alguma maneira desses estudos e para vocês conhecerem um pouco também do efeito do que a gente tem estudado. No momento a gente está estudando o livro A Mente Imensurável e eu sempre separo alguns textos de livros, às vezes que aparecem para mim em algum momento, ou da internet, ou então alguém que indica, para levantar isso dentro das questões, né, que a gente conversa no time, dentro daquilo que a gente já vem construindo, das ideias que a gente quer deixar bem vívidas dentro da consciência dos nossos atletas, amigos e colegas de time e de quem participa dessas reuniões. Então, sempre que faz sentido para mim, eu anoto ou marco aqui no livro e trago, de uma certa maneira, esse assunto para os nossos estudos. Então, começando agora aqui, a gente já avançou um pouco nessa parte, mas eu vou começar de novo para deixar gravado, porque eu acredito que exista uma sequência, né, nesses ensinamentos. E eu só queria deixar bem claro, logo de início, que eu não estou aqui para ensinar, né, assim, sobre isso e dizer que algo está certo, algo está errado. São só ensinamentos, né, que fazem sentido para a gente e eu convido todos vocês a olharem junto comigo para isso, trazer questões. Eu acho que não existe nada de concordar ou discordar, porque não é uma ideia, não é uma opinião, e sim uma análise, né, de questões que muitas vezes nos pegam, né, quando a gente está perante um desafio ou nas nossas práticas do dia a dia rotineiras, das praticidades da nossa rotina. Então, são questões que não só para o atleta profissional, né, mas também para o dia, para a vida de cada um de nós. É só um convite a olhar junto para essas questões e, quem sabe, discutir, né, e trocar essa ideia, porque eu acho que isso tem sido, né, na verdade, eu acho que isso é bem saudável e tem sido bem válido para o nosso time, né, e para nós que fazemos juntos essas análises, essas observações. Não só o pessoal do time, como eu disse, mas muitas vezes já tivemos pessoas que são amigos ou pessoas que mostraram interesse em participar e que acabaram, né, participando um pouquinho com a gente também dessas análises. Então vamos lá, eu vou ler um trechinho aqui, depois a gente fala um pouquinho. A questão aqui é sobre o término do sofrimento, tá bom? Então, o término do sofrimento. Então, assim, nossa questão é: o que é desordem? Uma mente confusa, em uma vida confusa, não pode descobrir o que é a ordem, pois o cérebro está confuso. Estamos incertos, e buscar uma vida ordenada é simplesmente bastante irrefletido e tolo. Portanto, podemos descobrir por nós mesmos o que causa desordem em nossas vidas e o que traz uma sociedade que é tão completamente desordenada. Deve estar bem claro desde o início que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Devemos investigar por que vivemos uma vida tão desordenada e qual é a nossa responsabilidade no tocante ao que está acontecendo no mundo. O que é desordem? Qual é a natureza e a estrutura da desordem? Há desordem? Não há? Onde existe contradição, ao dizer uma coisa e fazer outra totalmente diferente, ao pensar de uma forma e agir de modo contrário? Imagino se somos conscientes disso. Então, há conflito, desordem,
quando estamos perseguindo ideias. Perdão. Então, há conflito, desordem, quando estamos perseguindo ideais. Ideais políticos, ideais religiosos ou nossa própria projeção do que pensamos que deveríamos ser. Então, quando a gente olha junto para isso aqui, junto com os atletas, né? Na verdade, eu estou dizendo sempre os atletas porque faz parte da nossa rotina. Então, muitas vezes a gente volta isso aqui para a vida do atleta, mas como eu disse, né? Isso é um caso que é pertinente para todos nós. Então, quando está dizendo aqui assim, existe divergência entre o que está realmente acontecendo e a tentativa de mudar de acordo com um certo padrão, certos ideais, certas atitudes e convicções. Ou seja, onde há divergência entre o que está realmente acontecendo conosco e a negligência disso e perseguição por um ideal. Aí está uma das causas da desordem. Então, o que a gente pensa quando a gente fala do ponto de partida, que é um dos pilares, né, da nossa metodologia, que tem uma profundidade na aceitação, a gente pensa assim, eu estou hoje nessa condição. Vamos colocar que eu vou participar de uma competição. Né? Você chega ali no dia da prova, não tem jeito de você voltar atrás e se preparar de uma maneira diferente como daquela que você se preparou. Então, o que implica entregar todo o potencial no dia da prova, sendo que você já está no dia da prova, né? A gente não consegue mudar o que passou e a gente também não consegue prever o tamanho do desafio e qual vai ser a natureza desse desafio, né? Às vezes é a perna que não vai estar do jeito que você gostaria, às vezes vai começar a chover, às vezes a bike não vai funcionar do jeito que você gostaria, enfim. Então, os desafios nunca estão no nosso controle. Mas qual é a diferença de fazer ordem com isso e entregar todo o potencial ou fazer a desordem, do que ele está chamando aqui, né? Quando existe algo que a gente está tentando mudar naquilo que já está e a gente está negligenciando, vou ler essa parte de novo. Ou seja, onde há divergência entre o que está realmente acontecendo conosco e a negligência disso e perseguição por um ideal. Se a gente entra numa situação de prova ou de treino, certo? Ou qualquer desafio no dia, e naquele momento a gente começa a desejar que algo tivesse sido, de que algo deveria estar acontecendo diferente, minha perna deveria estar doendo menos, eu deveria estar sentindo melhor, eu deveria estar um pouco mais à frente, eu não deveria ter feito tal treino ou tal alimentação que está me colocando nesse desafio, que agora às vezes é um desafio até de condição fisiológica, até, por exemplo, de digestão, muitos atletas sentem isso, enfim, esse tipo de coisa. Então, naquele momento, você começa a perseguição por um ideal, ou seja, não gostaria que isso estivesse acontecendo dessa maneira. Então, ele fala, onde há divergência entre o que está realmente acontecendo. Que está realmente acontecendo, que é aquela condição que você se encontra. Que daquele momento, ela não está mais no seu controle, certo? E aí, naquele momento, existe a perseguição por um ideal. Você começa a querer imaginar que algo deveria estar diferente. Você começa a querer não só imaginar, mas desejar que algo aconteça diferente ou que estivesse acontecendo diferente. E aí, aonde mora a desordem, certo? Então, muitas vezes a gente acha que a desordem, como ele está dizendo aqui, vem porque eu não treinei direito, porque eu escolhi o treinador errado, eu escolhi o exercício de fortalecimento errado, eu tomei do café da manhã errado e não deveria, foi porque choveu, eu fiz a escolha de pneu errado e tudo. Então, esses são os fatos. Diante dos fatos, você pode fazer ordem ou desordem com eles. Então, isso está ligado diretamente com a entrega do nosso potencial. Então, ele está dizendo aqui, onde há divergência entre o que, mais uma vez, onde há divergência entre o que está realmente acontecendo conosco e a negligência disso, e perseguição por um ideal, aí está uma das causas da desordem. Então, muitas vezes, quando a gente está performando, se a gente não está performando do jeito como nós que gostaríamos, será que esse desejo, esse gostaríamos de performar diferente que eu estou performando, não é nessa ação de desejar, será que não é aí que está a causa da desordem? Será que não é aí que é a causa da desordem?
Porque se aquela performance atual, dentro de todos os limites que existe, se ela for respeitada e se ela for não tiver uma perseguição para algo além dela, será que a gente não pode causar a ordem, mesmo com os novos aspectos que acoplaram no nosso desafio, ou com essas eventualidades, ou com esses imprevistos, né? Será que a gente não consegue ainda assim causar ordem com isso e expressar todo o nosso potencial de uma maneira com que, se continuarmos a fazer isto e isso começar a fazer parte da nossa vida e dos nossos exercícios, no dia que tudo se alinhar, a gente não vai ter o nosso melhor desempenho e a gente não vai superar as nossas expectativas e quebrar os nossos limites, certo? Então, só voltar atrás, ó. Então, há conflito, desordem, quando estamos perseguindo ideais. E aqui ele diz, ideais políticos, ideais religiosos, ou nossa própria projeção do que pensamos que deveríamos ser. Então, quando a gente pensa naquilo que a gente deveria ser, o que ele está dizendo aqui, como que a gente pensa naquilo que a gente deveria ser e a gente cria um desejo por aquilo, um mecanismo energético, mental, que vai lembrar sempre desse desejo sobre aquilo que gostaríamos de ser, e a gente não é aquilo que a gente gostaria de ter sido ou de ser, mas quando chegar esse momento, a gente não superar essa expectativa, a gente não ser condizente com aquilo que projetamos, que pensamos que deveríamos ser, será que não é aí que inicia a causa da desordem, certo? Então, essa é uma reflexão, né, que a gente está fazendo aqui agora. Então, para finalizar aqui, a gente está dizendo o que é desordem, qual é a natureza e a estrutura da desordem. Isso é um exercício de autoconhecimento, a gente tentar entender o que está causando o barulho, o que está causando aquilo que gera o sofrimento, né? Então, lembrando que o nosso título inicial aqui é o término do sofrimento, é para onde a gente vai encaminhar, né, com esses estudos. Então, hoje esse vídeo, certo? É o vídeo sobre o porquê da desordem, e aí, agora, a partir de agora, a gente vai continuar com essa análise para ver onde é que a gente chega com isso e ver o que a gente pode fazer diferente para envolver uma experiência que, com qualquer eventualidade ou imprevistos, ou algo que não estava dentro de uma expectativa, né, de um pré-desejo que aquilo acontecesse dessa maneira, a gente consiga criar alegria ao invés de sofrimento. A gente consiga entregar todo o potencial ao invés de ser boicotado pelo mecanismo energético da mente que se conecta com aquilo que nós não somos, e sim com aquilo que em algum momento desejamos ser, certo? Não sei se ficou muito confuso, mas está aqui a reflexão do dia, tá bom? E aí depois nós vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou ver como é que eu vou fazer esses formatos ainda, se a gente vai deixar vídeo no YouTube mesmo, ou se a gente vai abrir uma live, alguma coisa assim. Mas por enquanto é isso. Eu gostaria que todos vocês se aprofundassem no autoconhecimento, se aprofundassem na busca pela espiritualidade, pela verdade, pelo treinamento mental, para que assim, indiferente de o que acontecer com vocês no dia do treino, no dia da prova, no dia de enfrentar o desafio, vocês consigam não criar a desordem, e sim serem abençoados com alegria de que, indiferente de o que vier a acontecer, vocês vão ter a conexão com a essência de vocês para que dessa maneira entreguem todo o potencial, né? E com certeza nós temos todo o potencial para lidar com o próximo desafio, mesmo que a gente não tenha o conhecimento, e que a falta do conhecimento, ela é só um gatilho para buscarmos o conhecimento. Ou seja, se aquele desafio, naquele momento, a gente não está conseguindo lidar com ele, a gente vai achar uma forma, a gente vai perguntar para quem sabe, a gente vai estudar, a gente vai buscar a saída. Então, isso é expressar o potencial total. Você não precisa de ser um gênio, um super atleta nem nada. Se você quer ser campeão mundial, você vai encontrar seus meios, você vai entender como é que você treina para isso, mental, fisiologicamente, né? Você vai buscar as pessoas certas. Se você não souber buscar as pessoas certas, você vai perguntar, você vai pesquisar e você vai aprender isso para tudo na vida, tá bom? Então, que Deus abençoe. Um dia, mais uma reflexão. E esse tipo de conversa é a conversa que eu tenho dentro do time e é a conversa que realmente
traz resultados que realmente importa na vida da gente, porque a gente sabe que competição, medalha de ouro, ganhar e tudo é muito legal, mas no final das contas o que sobra é a nossa experiência nessa jornada como atleta profissional, como seres humanos, e essa jornada pode ser maravilhosa se existir uma conexão entre a nossa consciência e o término do sofrimento e criar de um lugar onde existe todas as oportunidades e aonde nós conseguimos criar mil maravilhas ao invés de criar o drama da mente que nos faz sofrer. Tá bom? Então, bora pro próximo. Um abração para todo mundo.